Bom dia a todos. Irmãos, um aviso, o mapa, eles vão fazer um período de férias, estou chamando de mapa férias, do dia 10 ao dia 14 de julho, lá no Ibirapuera. Se você quiser participar, procura o Felipe depois, ele vai te dar mais detalhes, tá bom? Então, oremos. Senhor, agradecemos porque o Senhor é bom para nós, Pai. A sua bondade é derramada sobre nós, Pai, podemos ver o Senhor, as suas maravilhas, Pai, é só abrirmos os olhos e nos atentar que vamos ver, Pai, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito, Pai, na humanidade, ao nosso redor, Deus. O Senhor é o Deus que nos dá o fôlego da vida. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor permite, Deus. Muito obrigado, Pai, porque numa manhã dessa, onde está mais frio, podemos estar juntos, Deus, louvar o Senhor, podemos meditar a sua palavra, que é um privilégio para nós, Pai, ter a Bíblia hoje para nós, Pai, a nosso dispor, para podermos conhecer mais o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. Agradeço ao Senhor, Pai, pelos nossos amigos que estão aqui visitando, Deus, que eles também possam sair tocados pela Tua mensagem. Por favor, Deus, me usa como instrumento do Senhor, que a Tua palavra, Deus, fale por meio de mim agora, Deus, que o Senhor fique cada vez maior, Pai, e a sua glória seja mostrada através das Escrituras. Agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Tá frio hoje, né? É bom estarmos juntos numa manhã de frio. E eu queria chamar você agora a concentrar nos próximos 30 e poucos minutos na palavra de Deus. O que eu vou falar hoje é transformados para a glória de Deus. Você que está nos visitando, uma alegria ter você conosco. Sinta-se à vontade. Acompanhe com as escrituras com a pessoa do seu lado ou aqui no telão. E peço sua atenção para que a mensagem de Deus também fale a você hoje de manhã. Queria começar abrindo em Deuteronômio capítulo 26, versículo 18 a 19. Deuteronômio 26, 18 a 19. Diz assim: E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele. E ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. E conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido, o povo que é somente dele. Sabe, em 1 Pedro 2,9 também, não vou abrir com você lá, mas também no Novo Testamento, Deus afirma que nós somos o povo escolhido dele. Somos a nação escolhida dele. Na NVI, esse texto que eu li agora, fala que nós somos o tesouro pessoal de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Tesouro. Sabe, quando nós falamos em tesouro, tem um valor atribuído a isso. Eu não sei qual é o seu tesouro, se você tem lá o seu cofre, onde você guarda ali as suas joias, ou as coisas que você considera de valor, mas geralmente alguém que tem tesouro, guarda num lugar as 7 chaves. Tem um apreço especial, tem um valor muito grande, né? E é impressionante pensarmos na grandeza de Deus. Um Deus tão grande, nós cantamos aqui sobre a grandeza de Deus. Um Deus tão grande, considerar nós, que somos pequenos perto de Deus, o seu tesouro. Uma coisa tão importante para Deus. Só para você ter uma ideia disso, eu escolhi um vídeo aqui para passar para vocês agora, para você ter um pouquinho da ideia do tamanho de Deus e do seu tamanho, do nosso tamanho. Para nós entendermos essa relação, porque Deus, apesar de ser tão grande e nós tão pequenos, mas às vezes a gente não faz não tem essa ideia, né? E eu queria agora, grato à astronomia, passar alguns minutos com vocês agora assistindo esse vídeo para você ter um pouco mais de ideia sobre isso. Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's,
and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet, our home in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human travel, the moon. If we visualize the paths that the 9 planets take in their orbits around the Sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years, the distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years. As we cross the perpetual night, our voyage takes us up and out of our sun's neighborhood near the edge of a great pinwheel of stars. The Milky Way is actually a spiral galaxy, and our own sun is just one of the 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. Eu assisti esse vídeo umas 6, 7 vezes essa semana. E eu fiquei assim, cada vez que eu assistia, eu ficava impressionado. Eu gosto muito de astronomia. E é impressionante os números. Quando você pensa no tamanho do universo. Sabe, alguns estudos astrofísicos da Universidade de Harvard, eles chegaram estimaram que existem, só na nossa galáxia, ou seja, existem bilhões e bilhões de galáxias, mas só na nossa galáxia existem 200 a 400 bilhões de estrelas. É um número grande, né? Sabe, também, só na nossa galáxia existem por volta de 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra.
Eu até acredito que deve ter alguma civilização por aí parecida conosco. Sabe onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Isso é comigo só. Os meus estudos astronômicos chegaram a essa conclusão. Sabe, estimam, esse mesmo estudo da Universidade de Harvard estima, eu não sei como eles conseguem chegar nesse número, mas que existe no universo aproximadamente 70 sextilhões de planetas. Você consegue mensurar isso? Dá para contar os números ali, ó? 70 sextilhões de planetas. E eu fico pensando, nós somos só um no meio de tudo isso. Fico pensando às vezes, você já pensou, não sei se você já teve essa experiência de às vezes você comprar uma roupa e gostar da roupa e deixar no seu guarda-roupa lá, e aí de repente ele cai atrás lá das roupas e cai atrás do guarda-roupa e você perde aquela roupa. Lá na minha casa acontece isso muito na minha parte do guarda-roupa. Na parte da Rosângela não acontece muito não, mas na minha parte costuma acontecer isso. Depois de um tempo você acha aquela roupa e fala, nossa, que roupa legal, eu nem sabia que eu tinha mais isso aqui. Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, né? Porque a imensidão é tão grande, nós somos um pingo microscópico no meio do universo. Ainda bem que Deus não esquece da gente. Ah, aquele povinho lá naquele planeta lá no fundo. Sabe, muito pelo contrário. Olha só o que fala em Salmo 147, versículo 4. Sabe, isso que é difícil da gente às vezes mensurar, né? Ele fala assim, foi ele que resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, e a sua sabedoria não pode ser medida. Olha o tamanho desse nosso Deus. Ele colocou cada estrela e sabe o nome de cada uma. Às vezes os irmãos me cruzam no corredor aqui, eu esqueço o nome. E nós somos um grupo de 1.200, que já é um número grande, né? Imagina bilhões e bilhões. Sabe, dado o tamanho do universo, nós somos um pingo microscópico no meio do universo. E nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é fabuloso. É tremendo. E como ele consegue, não dá, nossa cabeça não consegue imaginar isso. Como ele consegue, com tanta grandeza, com tanta coisa para cuidar, nos tratar de uma forma tão íntima, tão próxima. Se um planeta já é um pingo no meio do universo, nosso planeta, nós então somos o pingo do pingo. Sabe, estudando essas coisas do planeta, você sabia que agora você está a 1.700 km por hora? Girando, o planeta está girando em torno dele mesmo a 1.700 km por hora. Se Deus resolveu botar o pé no freio, a gente vai sumir daqui. Você já imaginou? Deus falou, vamos pisar no freio, para a terra. Vamos desintegrar. Mas é impressionante como Deus, apesar da grandeza dele e do nosso tamanho bem pequeno perto de Deus, ele nos trata de uma forma tão íntima. Ele nos trata de uma forma tão pessoal. Você se perguntou como Deus consegue fazer isso? Nosso cérebro não consegue pensar e entender isso. É impressionante. Olha só em Salmo 139, versículo 1. O salmista já falou sobre isso. Expressou o cuidado que Deus tem por nós. Ele fala assim, ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais
para mim. É assim que é Deus conosco. O salmista já falou. Deus, apesar dessa grandeza toda, de tanta coisa para cuidar, Deus nos trata dessa forma íntima. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o seu íntimo. Deus sabe o que você pensou hoje ao chegar aqui de manhã, o que você está vivendo. Como Deus faz isso, nossa mente não consegue entender. Mas é esse o Deus que a gente tem. Cada vez que eu tento parar para pensar e imaginar, tem muita coisa para pensar. Podemos ficar pensando horas e tentar entender, mas é impressionante ver a grandeza de Deus e nosso tamanho perante Deus e como Ele consegue manter essa relação íntima conosco. Agora eu queria passar um tempo com vocês nessa escritura que eu vou ler agora. Eu queria que você me acompanhasse, porque essa escritura que eu vou ler agora explica um pouco, dentre outras, por que nós estamos vivendo num mundo assim tão caótico. E eu queria ler com vocês agora em Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Diz assim. Desculpa, do versículo 20. Romanos 1, do 20 a 25. Desde que Deus criou o mundo e suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem o Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade de Deus, a verdade sobre Deus, pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Sabe, segundo a Bíblia, ninguém tem desculpa para dizer que não sabe nada sobre Deus, que não conhece nada sobre Deus. Porque segundo a Bíblia, e segundo nossos olhos também, está aí para nós vermos. É só você prestar um pouco de atenção. Você vai ver, sabe, nesse texto, aparecem 3 palavras. E eu queria conversar um pouco com você sobre essas 3 palavras. Fala sobre louvar, fala sobre adorar e fala sobre glorificar. Sabe, vamos falar um pouquinho sobre louvar. No versículo 25, ele fala: Deus deve ser louvado para sempre. O que significa louvar? Sabe, louvar significa elogiar alguém ou alguma coisa por seus feitos. Nós usamos mais essa palavra quando queremos dizer algo sobre Deus ou sobre a religião, mas louvar é uma palavra que você pode usar também para definir elogios. Por exemplo, quando um jogador faz um gol bonito e as pessoas elogiam, está louvando aquele jogador. Quando alguém faz algo grandioso, há uma invenção e as pessoas levantam aquela pessoa e elogiam, é um louvor. E louvar a Deus significa elogiar a Deus por causa dos seus feitos. Quando estamos louvando a Deus, estamos elogiando a Deus. Segundo esse trecho aqui, estamos elogiando a Deus, falando dos seus grandes feitos. E segundo esse trecho, está ao nosso alcance isso. O que Deus tem feito está ao nosso alcance. É só você ligar a chavinha para poder perceber. Sabe, quando você vê o mar, as montanhas, quando a gente vai viajar para a praia, você fica vendo o mar, aquela imensidão. É impossível você não pensar em Deus, que fez o mar.
aquelas montanhas enormes. Parece que Deus pegou um pouquinho de terra assim, colocou e foi desenhando as montanhas. O próprio corpo humano é uma invenção fabulosa. Esse engenheiro é incrível que fez o corpo humano. Os animais, os fenômenos da natureza, o voo de um pássaro, até mesmo um inseto, os detalhes. Quando você para, quando você vê uma criança nascendo, assiste um parto, é maravilhoso. Não tem como você não falar, puxa, é Deus. Quando você vê um coração batendo, é maravilhoso. O funcionamento do nosso cérebro, é impossível não colocarmos isso para Deus, na conta de Deus. E por aí vai. Sabe, é impressionante. Muitas vezes a gente está andando, e a gente não liga a chavinha para perceber essas coisas. A gente não observa. Ou estamos no dia a dia, e a gente anda preocupado com muitas coisas, e não para apreciar isso. Fico pensando que é muito parecido com, muitas vezes, os maridos, com as suas esposas. Às vezes as suas esposas querem ser apreciadas, ou elas querem ser elogiadas. Não é assim em casa? Os maridos aqui? E às vezes nós, os homens, não estamos ligados nas nossas esposas. Especialmente quando elas vão no salão. Ou quando elas chegam em casa e falam assim, você não está percebendo nada em mim? Quando ela faz essa pergunta, eu já gelo. Meu Deus, me ajuda agora. Eu preciso descobrir. E o pior, essa pergunta não tem margem de erro. Porque se você chutar e chutar errado, é pior. E às vezes é um dedo do tamanho do cabelo que cortou. E você tem que adivinhar e tem que perceber. Mas muitas vezes isso acontece por quê? Porque não estamos ligados. A gente não está ligado. Não está ali focado na esposa. Mas trazendo isso para o nosso louvor a Deus é muito parecido. Muitas vezes andamos no dia a dia, andamos para lá e para cá, e não ficamos ligados. Achamos às vezes que louvar a Deus é vir à igreja cantar canções. Sem dúvida, faz parte do nosso louvor. É uma das coisas que a gente faz para louvar a Deus, é vir à igreja e cantar louvores a Deus. Mas é só uma das coisas. Sabe, diante de um Deus tão grande, nós deveríamos andar no nosso dia a dia ligados e louvando a Deus por cada coisa que a gente vê ao nosso redor. Cada detalhe, o simples fato você está respirando, você está comendo uma comida, está pisando no chão, está vivo. A gente poderia fazer aqui uma lista enorme, irmãos, ficar aqui horas e horas fazendo uma lista enorme de motivos para você elogiar a Deus. Mas muitas vezes por causa da correria, eu vejo na minha vida, muitas vezes por causa da correria, as preocupações, às vezes o estresse, e eu me pego às vezes fazendo aquela oração repetida. Oração mecânica. Tá, muitas vezes vemos nossa qualidade de louvor a Deus nas nossas orações. Às vezes, não sei se você às vezes se pega fazendo orações mecânicas, repetidas, quase que uma reza. Porque não paramos para pensar. Nossas orações refletem muitas vezes como anda o nosso louvor. Você tem louvado a Deus? Você tem ligado teu coração nas coisas ao seu redor e elogiado a Deus? Qual a desculpa que nós podemos dar, irmãos? Segundo nós lemos aqui em Romanos 1, versículo 20 a 25, não há desculpa para nós não louvarmos a Deus. Está estampado aos nossos olhos. Nós precisamos ligar a nossa chavinha para louvar a Deus. Comece com suas orações. Começa com a sua atenção na palavra de Deus. Em perceber mais os feitos de Deus. Qual a desculpa que impede você de louvar a Deus a todo momento? Ou está sempre lembrando de louvar a Deus?
no dia a dia. Sabe, se você vem ao culto aqui e nem consegue louvar a Deus no culto, fica no celular mandando mensagem, fica, meu Deus, às vezes abrindo a boca, às vezes está cantando, nem está lembrando o que está cantando, nem está pensando na letra. Se nem aqui você está conseguindo louvar a Deus, será que você vai conseguir louvar a Deus lá fora, no dia a dia, onde tudo compete a você, compete com a sua atenção, para roubar a sua atenção? Irmãos, precisamos preparar nosso espírito para chegar aqui. Precisa preparar seu espírito para orar a Deus de manhã. Tirar as preocupações, estar num lugar apropriado, para você se conectar com o Criador, para você lembrar de Deus no dia a dia e sair com Ele na sua cabeça. E louvar a Deus. Louvar a Deus é uma questão de decisão. Amém? Um cristão verdadeiro deve tomar essa decisão. Eu quero louvar a Deus o maior número possível de vezes possível. Eu quero andar no meu dia a dia louvando a Deus. Outra palavra que aparece é adorar. Às vezes achamos que adorar e louvar é a mesma coisa, mas tem diferença. Sabe, adorar, ela aparece 4 vezes nesse texto que nós lemos. Adorar a Deus é se prostrar diante dEle. É declarar dependência dEle. Completa reverência a Deus. Reconhecer que Deus é Senhor na sua vida. Isso é adorar a Deus. É uma atitude de adoração. Louvar a Deus, a gente elogia a Deus, a gente lembra, vê os feitos de Deus e o elogia. Mas adorar a Deus é uma atitude que tem a ver com decisões de coração, de se prostrar, de filosofia de vida, tem a ver com você realmente confiar no Criador, colocar Deus em primeiro lugar, reconhecendo o senhorio dEle. E para adorar a Deus, você precisa reconhecer as qualidades de Deus, as características de Deus. Você pode louvar a Deus sem conhecer muito Ele. Mas para adorar a Deus, você precisa conhecer. Você precisa conhecer os tributos de Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus para você confiar em Deus. Para você colocá-lo como o primeiro lugar na sua vida. Precisa ter conhecimento. Se você não conhece a Deus, se você se perguntar, você adora a Deus? Adoro. Mas o que você conhece desse Deus? Se você conhece pouco, eu questiono se você adora a Deus mesmo. Adoração tem a ver com devoção, com conhecer Deus profundamente, conhecer sua palavra. Sabe, eu vivi 23 anos da minha vida achando que conhecia Deus, por estar numa religião. E eu comecei a conhecer a Deus quando me apresentaram a palavra dele. E eu pude ver que eu, apesar de estar 23 anos numa igreja, eu não conhecia nada sobre Deus. Mal sabia abrir a palavra dele. Sabe, adorar a Deus tem a ver com decisões que nós tomamos, porque temos Deus como nosso primeiro na nossa vida. Como José fez, fugindo da mulher de Potifar, quando ele estava sendo tentado. Como os amigos de Daniel fizeram, negando comer a comida do rei. Você só faz isso se você adora. Se você tem Deus como seu único Deus, verdadeiro. Se somos adoradores, vamos viver como minoria. Lá no trabalho, quando você é chamado a ser desonesto, e você, não, eu vou ser honesto porque eu adoro a Deus. São decisões que você toma, porque você adora a Deus. Você tem Deus como seu único Deus. Somos adoradores quando decidimos ser fiel a Deus. Por exemplo, no namoro. E você fala, eu vou servir a Deus, eu vou glorificar, por eu adorar a Deus, eu vou manter a minha pureza. Porque eu adoro a Deus, eu confio em Deus. E não porque a igreja é um padrão da igreja. Quanto mais você adora a Deus, mais você vai querer louvar a Deus.
Porque você está conhecendo mais e mais desse Deus. Está se aproximando mais e mais desse Deus. E você começa a reconhecer mais os feitos dele. Por último, aparece a palavra glorificá-lo. O que é glorificar? Glorificar alguém é fazer aquela pessoa ser reconhecida por algo que ela fez. Sabe, nós relacionamos glorificar, glória com fama. Em outras palavras, irmãos, glorificar a Deus é tornar Deus mais conhecido. Você sabia que quase 3 bilhões de pessoas não conhecem Jesus? Nem ouviu falar sobre Jesus? Quase a metade da população da Terra. E glorificar é fazer Deus ser conhecido. Então, um homem que adora a Deus, que louva a Deus, que adora a Deus, ele vai ter frutos. Glorificar a Deus são os resultados de uma pessoa que louva a Deus porque adora a Deus. Se eu sou um adorador, se você é um adorador, nós vamos glorificar a Deus. É aí que entra a nossa responsabilidade. Fazer Deus ser conhecido por nossos feitos. Fazer Deus ser conhecido pelo que nós somos. Por isso que Deus sempre pediu para as pessoas fazerem memoriais, para lembrar do que Deus fez, para não se esquecerem dos seus grandes feitos. Dar glórias a Deus é o resultado de louvar a Deus, de adorar a Deus. Aí que entra a nossa responsabilidade, irmãos. Vivemos nossa vida cristã, no meio de um mundo que não está adorando a Deus, na sua maioria. São nossos frutos, são nossas ações, é o que sai de nós, que as pessoas olham para nós e falam, olha, você é diferente. E você fala, eu sou diferente porque eu sou um adorador de Deus, porque eu louvo a Deus, eu tenho Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Sabe, é interessante, quando a Priscila e o Marcos casaram, no dia do casamento, as madrinhas foram para um salão de beleza. Elas marcaram lá um dia, todas elas, e ficaram lá amanhã, durante a manhã até a hora do casamento, lá dentro do salão. Os homens não precisaram de fazer isso, porque não tem jeito mesmo, né? Mas as mulheres ficaram lá, e aí passou o dia, foi a festa, foi o casamento. Na semana seguinte, a Rosângela voltou lá no salão, e o dono do salão ficou impressionado. Falou, puxa vida, essas pessoas são diferentes. Eu me lembro da última vez que eu cuidei de alguém, que eu ajudei alguém, que as pessoas eram calmas, eram alegres, tinham uma conversa boa, eram gratas, eram expressivas, tinha uma paz ali no ar. E foi a oportunidade da minha esposa falar de Deus para o cabeleireiro, para o dono do salão. Mas sabe, isso é glorificar a Deus. Vocês, irmãs, nem sabiam disso, né? Mas vocês glorificaram a Deus por meio da vida de vocês. Não adianta ficar só falando glória a Deus. Você veio por aí, puxa, às vezes até cansa o ouvido. Glória a Deus. Ô glória, ô glória. E é glória a Deus aqui, glória a Deus ali. Eu não estou falando que isso é errado você fazer, mas não se preocupar mais em sermos glória a Deus do que ficar falando só glória a Deus. Quando você falar glória a Deus, olha para você mesmo e pensa, puxa, Deus, eu estou dando glória a Deus mesmo? A minha vida dá glórias a Deus? A minha vida faz Deus ser mais conhecido aonde eu estou? Por exemplo, chegar segunda-feira no trabalho feliz, de bom humor. Isso dá glória a Deus. Não é? Enquanto todo mundo chega lá com aquela cara de sapo, você chega lá com um sorriso no rosto. Alguns dizem que segunda-feira é o dia mais... eu já ouvi essa frase, que segunda-feira é o dia mais feliz. As pessoas no mundo tentam achar uma razão de ficar feliz na segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia mais longe da próxima segunda-feira. Sabe, mas glorificamos a Deus
Quando decidimos, por exemplo, solteiros que estão namorando, ter um namoro puro, não porque a igreja fala para você ter um namoro puro, porque você quer que através do seu namoro, Deus seja glorificado. Sabe, glorificamos a Deus no casamento, e tendo um bom casamento, não é porque a igreja não compactua com o divórcio, é porque você quer glorificar Deus com o seu casamento. E as pessoas olharem para a sua família, para o seu relacionamento com a sua esposa e falar, olha, tem algo de Deus aí. E buscarem a Deus. Glorificamos a Deus quando você estuda a Bíblia com as pessoas e Deus usa você através do seu amor. E as pessoas se convertem porque o Espírito de Deus está trabalhando com ela, mas unido com você, mostrando a glória de Deus através da sua vida. Sabe, glorificamos a Deus quando a gente está lutando pela igreja em casa, para que ela brilhe no bairro que a gente mora. Para que as pessoas olhem aquele grupo e falem, aqui tem Deus. E eu quero fazer parte desse grupo, porque eu estou vendo Deus aqui através dessas pessoas. E glorificamos a Deus através das amizades sinceras, através dos nossos relacionamentos. E as pessoas vão ao nosso redor, vão ver, puxa vida, existe Deus nessa amizade. E eu quero ter uma amizade assim. Por que precisamos ser exemplo para o mundo? Para glorificar a Deus, para fazer Deus ser mais conhecido. Então, irmãos, duas coisas, quando eu penso, essas três coisas se juntam: louvar a Deus, adorar a Deus e glorificar a Deus. Se somos adoradores de Deus, como Jesus estava falando que Deus estava procurando adoradores, que adorem a espírito e em verdade, se nós somos esses adoradores, nós vamos louvar a Deus, mais do que só no culto, no dia a dia, ligar a chavinha para perceber Deus ao nosso redor. E vamos glorificar a Deus através das nossas atitudes no dia a dia, para dar exemplo, sim, para que as pessoas vejam em nós um trabalho de Deus, para que as pessoas se inspirem em nós e busquem a Deus, porque elas vão ver que é possível ter uma vida diferente por causa de Deus. Sabe, mas duas coisas impedem um cristão, eu e você, de louvar a Deus, adorar a Deus e glorificar a Deus. Duas coisas principais. Tem muitas coisas que impedem, mas essas duas que eu vou falar agora são as duas principais. Primeiro, o egoísmo. Quando somos egoístas, deixamos nossa vida ficar egoísta, quando pensamos só em nós mesmos, andamos olhando para nós, a gente não percebe Deus ao nosso redor. A gente não consegue ao nosso redor. Às vezes eu fico pensando, irmãos, o quanto tempo eu já perdi pensando só em mim. E deixando de deixar Deus ser conhecido através da minha vida ao meu redor. O egoísmo faz com que nós olhemos para nós mesmos. Ao invés de contemplarmos a Deus, nós olhamos para nós mesmos. E ficamos ingratos, paramos de olhar para Deus. É o retrato que descreve aqui em Romanos 1, esse trecho que eu li agora. O que é aquilo ali? É o egoísmo que está hoje tomando conta do ser humano. Por que essas coisas que foi relatado aqui em Romanos, esse trecho que nós lemos agora, mostra como a humanidade, a nossa raça humana, está sendo cada vez mais degradante, porque o egoísmo não impede de olhar para Deus. Você tem lidado com o seu egoísmo? Você tem se esforçado para ser mais expressivo, para abrir a boca para falar de Deus, para se relacionar ao seu redor? Ou você está pensando demais em você? Não é à toa que Deus fala para nós colocarmos o reino em primeiro lugar, que assim vamos olhar a Deus, vamos perceber as coisas de Deus, e vamos pensar menos em nós. É assim quando nós estamos estudando a Bíblia com as pessoas, a gente para de pensar em nós, não é? E você pensa nas pessoas.
Quando você está tendo parceria de discipulado, você para de pensar em você e você começa a pensar nos outros. E Deus cuida de você. Mas sabe, irmãos, há uma onda de egoísmo entrando em nossa igreja. Entrando nos corações. Isso impede que você louve a Deus, que você adore a Deus, que você glorifique a Deus. A outra coisa é o legalismo. O que é legalismo? Fazer as coisas por causa da lei, porque eu tenho que fazer, por causa de regra. A gente gosta de uma regrinha, né? Coça a mão às vezes para colocar uma regrinha nas coisas. Mas sabe, irmãos, quando ficamos legalistas demais, fazer as coisas por causa de uma regra, por causa de uma lei, ou porque eu tenho que fazer, isso faz nossos corações não louvar a Deus, não glorificar a Deus, não adorar a Deus. Isso não te sustenta na fé. Faz você virar um fariseu. Ao invés de chegar a Deus, você enxerga a religião e pessoas. O legalismo tira o foco de Deus e coloca o foco em pessoas, ser humano. Irmãos, o que você tem que fazer, faça para Deus. Faça para adorar a Deus. Faça para louvar a Deus. Faça para glorificar a Deus. É muito mais leve. Você vai andar feliz porque eu estou fazendo isso aqui, eu estou sendo puro, porque eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu estou sendo honesto, porque eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu vou perdoar aquela pessoa que é difícil perdoar, porque eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu quero adorar a Deus. Sabe, para terminar, em Romanos 11, versículo 36, diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele. Glória a Deus, para sempre. Amém. Irmãos, Deus nos criou com o propósito de dar glórias a Ele. Esse foi o motivo, esse é o fim e é o propósito que Deus nos criou. Para darmos glórias a Ele. Isso deve ser nosso impulsionador, nosso combustível. Servir a Deus, ter uma vida de santidade para glorificá-lo. Há tantas desculpas, irmãos, que nós damos. Mas segundo a Bíblia não há desculpa. Se Deus nos chama a dar glórias a Ele, é porque é possível. Sabe, e dentro de nós há um clamor. Dentro de você há um clamor. Você que está aqui, que não sabe por que você não está feliz, não sabe por que você não está completo, você tem que se questionar: eu estou glorificando a Deus com a minha vida? Porque foi para isso que nós fomos criados. Que eu e você fomos criados. Esse clamor que tem dentro de nós, chamando eu e você a adorarmos a Deus e a glorificarmos a Ele. Se você não colocar em prática isso, vai ficar um buraco aí dentro de você. A alegria não vai surgir no seu coração. A alegria completa não vai surgir no seu coração. Algo está errado, está faltando. Mas se você se esforça para louvar a Deus, faz exercício essa semana, irmãos. Coloca no teu celular um alarme, de tempo em tempo. Louvar a Deus, pim, 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 pim. Louvar a Deus, pim, 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 pim. Você vai, deixa eu sair da correria aqui. Deus, o Senhor é grandioso. Obrigado pelo ar que eu estou respirando agora. Você começa a pensar em Deus, você vai ver como o seu dia muda. Você vai ver como a sua cabeça muda. Você vai ter mais assunto para orar de manhã, porque você vai poder falar mais com Deus. E uma alegria vai entrando no seu coração, uma satisfação, porque você está glorificando a Deus na sua vida. Está adorando a Deus, está louvando a Deus. Se não vivermos para cumprir esse propósito, irmãos, vamos sofrer as consequências do pecado. Porque em Romanos, esse trecho que nós lemos agora, fala que o mundo está desse jeito, porque as pessoas não louvam a Deus, não adoram a Deus e não glorificam a Deus. É por isso que cada vez que você ouve as notícias, parece que não tem mais fim. Parece que quando chegou no fim do poço, o poço é mais fundo ainda.
A humanidade está caminhando cada vez mais para a maldade. Por quê? Porque as pessoas não estão, o mundo não está glorificando a Deus. Mas se vivemos para cumprir o propósito de Deus, que é louvar, adorar e glorificá-lo, vamos viver plenamente, irmãos. E foi para isso que Deus nos chamou, para eu e você vivermos plenamente. Queria encorajar você, inspirar você, animar você essa semana. Você tem uma semana de louvor a Deus, mais do que você tem feito. Uma semana para você adorar a Deus, mais do que você tem adorado. E uma semana para você glorificar a Deus através dos seus atos, para que as pessoas vejam Deus na sua vida. E o nome dele cresça onde você estiver. Porque há um clamor dentro das nossas almas, que é cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? Que seja assim essa semana para você, que Deus se faça cada vez mais presente na sua mente, e aí você me conta depois como é que foi. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.